Vamos começar com um cenário que, assim, talvez soe familiar para muita gente. Aquela pessoa que já foi em vários médicos, sabe? Fez todos os exames que podia imaginar, mas continua com aquele problema de saúde. Aquela dor que não passa, um cansaço que não tem explicação. Exato, uma alergia que ninguém descobre a causa. E fica aquela sensação frustrante de que tem alguma coisa, sabe? Algo desequilibrado, mas ninguém acha o que é. É um labirinto. É justamente para quem se sente um pouco perdido nesse labirinto que a gente vai mergulhar nas fontes que recebemos hoje. O tema é o biomagnetismo medicinal. Uma terapia que se apresenta como natural, não invasiva e, quem sabe, uma alternativa para esses problemas sem um diagnóstico muito claro. Exato. Nossa missão aqui é analisar a fundo essa abordagem, vamos desvendar a lógica por trás dela, o que é, como ela diz que funciona e, o mais importante, o que as evidências dos fundamentos teóricos até os estudos de caso, o que elas realmente nos dizem. O objetivo é entender se isso pode ser uma ferramenta válida para quem está buscando respostas, né? Perfeito. Recebemos artigos de revisão, manuais práticos, estudos de caso. É um material bem denso. Então, vamos direto ao ponto para tentar entender a proposta central dessa terapia, que para muitos é um território completamente novo. Ok, vamos lá. A primeira coisa que, salta aos olhos nos materiais é a palavra equilíbrio. Mas não é aquele conceito genérico de ter uma vida equilibrada, né? Não, de forma alguma. É algo bem mais técnico, focado na química do corpo, certo? É exatamente isso. O pilar de toda a teoria, que foi desenvolvida lá nos anos 80 por um médico mexicano, o Dr. Isaac Góes Duran, é o que ele chamou de par biomagnético. Certo. E a premissa é, na verdade, bem simples na sua essência. Ele postula que a grande maioria das doenças, das mais simples às mais complexas, é sustentada por pequenas, mas significativas alterações de pH em pontos específicos do corpo. pH. A gente está falando daquela escala de acidez e alcalinidade que a gente aprende na escola. Exatamente a mesma. A teoria diz que um trauma, uma toxina, um estresse muito forte... Qualquer coisa que tire o corpo do eixo. Isso. Qualquer coisa pode fazer com que um órgão ou um tecido específico fique mais ácido com excesso de íons de hidrogênio. Esse ponto vira o que ele chama de polo positivo. Ok. E o mais fascinante é que, segundo a teoria, esse polo positivo gera, por ressonância magnética, um segundo ponto em outra parte do corpo que se torna alcalino, o polo negativo. Espera um pouco. Então a teoria sugere que um monte de doenças, desde uma dor de cabeça até algo mais complexo, se resume a esses dois pontos de pH alterado? Parece uma simplificação muito grande da biologia humana. Parece, né? Essa é a pergunta-chave. E como a teoria justifica isso? A resposta está numa mudança de perspectiva. No fundo, a teoria propõe que a gente pare de olhar só para o invasor, o vírus, a bactéria, e comece a olhar para o terreno. O terreno? Como assim? Se o pH do seu corpo está desequilibrado nesses pontos, é como deixar a porta de casa aberta e a despensa cheia. O polo ácido, segundo Góes, é o ambiente perfeito para vírus e fungos. Já o polo alcalino é o paraíso das bactérias e dos parasitas. Ah, faz sentido. Então, a terapia não foca em matar o invasor diretamente. O objetivo é usar ímãs para neutralizar esses polos. É como trancar a porta e esvaziar a despensa. Entendi. Ao restaurar o pH neutro, você torna o ambiente inóspito para esses micro-organismos. Eles simplesmente não conseguem mais sobreviver ali. E o corpo, no seu estado natural de homeostase, se encarrega do resto. Nossa, essa analogia do terreno é muito poderosa. Muda completamente o jeito de pensar sobre a doença. Mas isso me leva a uma questão bem prática. Se esses pontos são invisíveis, como um terapeuta os encontra? Não é com exame de sangue, imagino. De forma alguma. E aqui a gente entra na parte talvez mais curiosa e controversa da prática. O diagnóstico é totalmente físico. Como assim? É feito através de um método chamado rastreio biomagnético. E a principal ferramenta é um fenômeno que o Dr. Góes descreveu como reflexo de Góes. Peraí, a perna encurta. De verdade. Como assim? É um truque de mágica? Parece, mas a explicação é fisiológica. O paciente deita na maca, de barriga para cima, e o terapeuta segura os calcanhares para ver se as pernas estão
perfeitamente alinhadas. Certo. Então, ele começa a passar um ímã com a polaridade negativa por centenas de pontos anatômicos que já são mapeados no corpo. Quando o ímã passa sobre um ponto que corresponde a um dos polos do tal par biomagnético, Acontece o quê? o hemicorpo direito da pessoa responde com uma contração neuromuscular involuntária. Uma contração. E essa contração faz com que a perna direita, visivelmente, se encurte em relação à esquerda. É um movimento nítido, de 1 a 3 centímetros, que o terapeuta treinado consegue identificar na hora. Que bizarro. Essa parte estranha. Por que só o lado direito? A gente é simétrico. Por que a reação não seria igual nos dois lados? Isso tem alguma explicação que não soe, com todo respeito, um pouco esotérica? Tem, e ela é bem interessante, baseada na bioeletricidade do corpo. A explicação que as fontes dão é a seguinte: pensa no coração como um motor elétrico muito potente, batendo sem parar do lado esquerdo do peito. Ok, uma espécie de interferência constante. Exato. Essa atividade gera um ruído eletromagnético constante que torna todo o hemicorpo esquerdo eletricamente mais instável. Ah, entendi. E o direito seria mais silencioso. Exatamente. O lado direito é bioeletricamente mais estável, por isso ele funciona como um referencial muito mais preciso. Qualquer pequena alteração no campo magnético do corpo, como a provocada pelo ímã de rastreio, se torna muito mais fácil de detectar no lado direito. Show de rock versus em uma biblioteca silenciosa. A analogia perfeita. A resposta estaria ali nos dois lados, mas só no lado direito ela é clara o suficiente para ser percebida. A analogia da biblioteca é ótima, ficou bem mais claro. Então, o terapeuta acha o primeiro ponto com o encurtamento da perna e depois ele sai caçando o segundo ponto do par. Exatamente. Uma vez que o primeiro ponto é identificado com um ímã negativo, o terapeuta consulta os mapas desenvolvidos pelo Dr. Gois, que já associam aquele ponto a possíveis parceiros. Ele então usa um ímã de polaridade positiva e testa esses pontos até encontrar o correto. Quando ele coloca o ímã positivo no lugar certo, a mágica acontece de novo. A perna direita volta instantaneamente ao alinhamento original. Os pés ficam simétricos de novo. E aí o tratamento começa. Isso, os dois ímãs, que precisam ter uma potência considerável, geralmente acima de 1000 Gauss, são deixados ali naqueles pontos por cerca de 15 a 20 minutos. E qual é a lógica? A ideia é que esse campo magnético induzido quebra a ressonância energética entre os dois pontos e força os íons a se reequilibrarem, neutralizando o pH. O terreno é corrigido. Tudo bem, a teoria é engenhosa, o diagnóstico parece quase ficção científica, mas a prova final está no resultado, certo? No fim do dia, a pessoa com dor de cabeça crônica ou gastrite, aquela pessoa no labirinto, só quer saber uma coisa: isso funciona? Sem dúvida. O que os estudos de caso que a gente recebeu relatam? Sim, vamos aos resultados práticos. As fontes trazem diversos relatos. Um dos estudos de caso que analisamos acompanhou múltiplos pacientes com uma lista bem familiar de queixas: insônia crônica, dores de cabeça diárias, ansiedade, gastrite. O básico do sofrimento moderno. Exato. Dores musculares difusas e até quadros de depressão. E depois do tratamento, o que mudou para eles? Você mencionou dores de cabeça, por exemplo. Eram enxaquecas? Cefaleia atencional? Que tipo de melhor estamos falando? O estudo não especifica o tipo exato, mas descreve os resultados de forma qualitativa. Os pacientes relataram um alívio significativo e, em muitos casos, completo das dores de cabeça. Completo? Em muitos casos, sim. E os resultados gerais foram bem abrangentes. Melhora notável na qualidade do sono, regulação do trato intestinal. Ah, isso é importante. Pessoas com constipação ou diarreia crônica voltaram a ter um funcionamento normal. Diminuição de alergias e um aumento perceptível na imunidade, com menos resfriados e infecções. E a parte emocional que você mencionou? Ansiedade, depressão? Também houve melhora. Os relatos falam de um estado emocional mais estável e uma sensação geral de bem-estar. Interessante. E em outro estudo, um ensaio clínico focado em edema periférico, aquele inchaço nas pernas, uma participante descreveu a dor que sentia como muito severa e diária. Após algumas sessões, ela classificou a dor como muito leve e ocorrendo só esporadicamente.
Os manuais também mencionam casos mais específicos e até surpreendentes, não é? Lembro de ter lido sobre sinusite, cistite. Sim, e os exemplos vão além. Há relatos de regulação da glicemia em casos de diabetes, que a teoria classifica como falsa. Falsa? Ou seja, causada por uma disfunção glandular que o par biomagnético teria corrigido. Casos de controle da hipertensão também são citados, e talvez o mais impressionante foi um relato de casos sobre a eliminação completa de um cisto no ovário. Nossa, até algo estrutural, como um cisto, confirmado por exames. Confirmada por ultrassom antes e depois do tratamento. Mas como simples ímãs poderiam resolver algo assim? A explicação, dentro da lógica da teoria, volta para o conceito do terreno. O par biomagnético que, segundo a terapia, sustentava aquele cisto, criava um ambiente de pH alterado que permitia o crescimento dele. Entendi. Ao neutralizar o pH e eliminar os patógenos associados, o corpo recupera sua capacidade natural de reabsorver e eliminar aquela estrutura anormal. A terapia não destrói o cisto, ela remove as condições que o sustentavam. Entendi. Os resultados relatados são, de fato, muito impressionantes, quase bons demais para ser verdade. O que me leva à pergunta inevitável: se isso é tão eficaz, por que não está em todos os hospitais? Exato. Onde o biomagnetismo se encaixa ou não se encaixa na visão da ciência e da medicina convencional? E aqui a gente pisa num terreno complexo. É o ponto crucial do debate. A terapia se apoia em conceitos bem estabelecidos da física, como magnetismo e ressonância. Certo. E da biologia, como homeostase e a relação do corpo com micro-organismos. Um dos artigos de revisão que analisamos até conclui que existe uma coerência teórica entre essas bases científicas e os princípios do biomagnetismo. O mas é um mas bem grande. E qual é o mas? O mesmo artigo é muito claro ao apontar que a grande maioria dos estudos publicados até hoje, como esses estudos de caso que a gente citou, carece do rigor metodológico que a ciência moderna exige para considerar algo como uma prova conclusiva. Faltam ensaios clínicos randomizados, duplos cegos. Exato, com um número grande de participantes, que são o padrão ouro para comprovar a eficácia de qualquer tratamento. Ou seja, na prática, a gente tem muitos relatos positivos e observações clínicas, mas não o tipo de estudo que convenceria a comunidade médica em geral. Exatamente. Por essa razão, o biomagnetismo é classificado como uma terapia integrativa e complementar, não como um tratamento médico convencional. Mas se os relatos clínicos são tão positivos, como as fontes dizem, por que a comunidade científica não está correndo para fazer esses estudos rigorosos? Existe alguma barreira, seja de financiamento, de metodologia ou simplesmente de preconceito? É muito provável que seja uma combinação de tudo isso. Realizar estudos desse calibre é extremamente caro. Além disso, o próprio método de diagnóstico, o tal reflexo de Góes, depende da habilidade do terapeuta, o que dificulta a padronização para um ensaio clínico. Ah, claro, como fazer um estudo duplo cego assim? Fica bem complicado. E claro, existe um ceticismo natural da academia em relação a teorias que parecem simplificar demais a complexidade das doenças. É bom lembrar o contexto histórico. O Conselho Federal de Medicina, o CFM, por meio de resoluções antigas como a de 98, proibia médicos de usarem práticas não reconhecidas cientificamente. Certo. Embora essa resolução específica tenha sido revogada, a mentalidade de exigir validação robusta permanece, e com razão. Entendido. É um campo que ainda precisa construir essa ponte com a ciência convencional e, para finalizar a parte prática, em relação à segurança. É uma técnica segura? Existem riscos? A técnica é descrita em todas as fontes como não invasiva e segura. As contraindicações são poucas, mas muito claras. A principal é para pessoas com marca-passos ou qualquer outro dispositivo eletrônico implantado. Faz todo sentido. O campo magnético dos ímãs pode interferir. E também, por precaução, se evita aplicar na região do abdômen em gestantes no primeiro trimestre. Fora isso, não há relatos de efeitos adversos significativos. Ok, então fazendo um balanço de tudo que a gente analisou. De um lado, temos uma terapia com uma teoria interna muito coesa sobre o equilíbrio do pH como chave da saúde.
Um método de diagnóstico único. E uma série de relatos de caso e estudos preliminares que apontam para resultados muito positivos, especialmente para condições crônicas onde a medicina convencional às vezes patina, né? E do outro lado, uma prática que ainda busca essa validação científica mais robusta para ser aceita sem ressalvas. Essa dualidade, essa tensão entre a experiência clínica e a prova científica é o que define o status do biomagnetismo hoje. Exato. E isso nos leva a uma reflexão final bem interessante. Manda. Uma das inspirações para o Dr. Goes veio de pesquisas da NASA. Eles observaram que os primeiros astronautas, ao passarem longos períodos fora do campo magnético da Terra, desenvolviam uma série de problemas de saúde, a chamada doença do espaço. Sério? Sim, desequilíbrio, perda de massa óssea, fadiga. Isso reforça uma ideia poderosa. Nossa biologia, nossa saúde está intrinsecamente conectada às forças magnéticas do nosso planeta. E onde isso nos leva? Isso nos deixa com uma pergunta para refletir. No nosso mundo moderno, a gente está cada vez mais imerso numa sopa de poluição eletromagnética, Wi-Fi, celulares, torres de alta tensão. Sim, por toda parte. Se ficar longe do campo magnético natural da Terra nos adoece, será que viver no meio dessa interferência constante também não está, de formas que a gente ainda nem compreende totalmente, desequilibrando o nosso próprio campo bioenergético? Se for o caso, talvez explorar terapias que focam nesse reequilíbrio possa se tornar não apenas uma alternativa, mas uma necessidade para a saúde do futuro.